Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Por definição, as prévias são julgadas, as finais nem sempre são julgadas, né? Depende de algumas coisas acontecerem ali. Mas se o Ramon tivesse vindo nas prévias, como ele veio nas finais, ele teria tido alguma chance de reverter esse resultado? Segundo lugar, quais são as consequências desse segundo lugar? Isso pode ter um impacto de alguma maneira positivo ou negativo para o Ramon? Como que isso pode afetar a percepção da arbitragem em relação a ele? Várias vezes, mas seria bom a gente ressaltar, né? Da estrutura do Bumstead, estrutura do Ramon, que o Vickers ganhou por causa da estrutura próxima do Bumstead. Não foi bem isso, não tem muito disso, né? De algo assim. Tamer, que arbitrou o Ramondino no Wild Classic, ele respondeu sobre e fez várias observações. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E eu queria falar um pouco justamente sobre isso, sobre o Arnold Classic. Você já conversou com o Léo Stronda, você conversou com o Pacholok e com o Eduardo Correia, que por sinal quero dar os parabéns para eles, que fizeram e têm feito excelente trabalho aí, também de comunicação. Mas eu queria falar um pouquinho mais também, o pessoal do canal quer ouvir alguns feedbacks, mas eu acho que a história do julgamento já está meio esgotada, mas tem uma dúvida que eu queria te perguntar, que o Ramon, ele melhorou muito das prévias para as finais, por exemplo. Sim. Só que a gente já está ciente que, por definição, as prévias são julgadas, as finais nem sempre são julgadas, né? Depende de algumas coisas acontecerem ali. Mas se o Ramon tivesse vindo nas prévias, como ele veio nas finais, ele teria tido alguma chance de reverter esse resultado? Eu tenho quase certeza absoluta que sim, Miguel. Por quê? Porque já existia uma divisão, como você vê na pontuação, foi uma diferença de 1 ponto, né? Sim. Eu não quero mencionar o nome dos árbitros, acho que isso não é necessário, mas Não, isso... metade do painel votou para o Ramon, outra metade praticamente votou para o Wesley, né? Então existia um equilíbrio muito grande. O Ramon melhorou muito à noite, só que para o pessoal entender, o julgamento de todas as classes, com exceção do fisiculturismo, é só feito de manhã. Dá para reverter o resultado à noite? Dá, mas é chamado de confirmation round. O que significa isso? Round de confirmação. Então, para existir uma mudança, o juiz principal, né, que naquela uma mudança significante, e ele melhorou, mas nenhum dos juízes achava que isso justificava rejulgar a classe inteira, entendeu? No fisiculturismo, Miguel, isso a gente é obrigado a rejulgar. Então, a gente julga as prévias e julga também as finais, né? E já aconteceu vezes que a gente rejulgou à noite. Acontece. Mas eu achei que o Ramon melhorou, o Wesley melhorou, não era suficiente para ignorar o que aconteceu nas prévias. Eu concordo com você, porque assim, a gente tava comentando lá, eu com o Cariani, com o pessoal, a gente falou uma coisa que a gente tinha certeza absoluta, era assim, o Wesley veio no melhor que ele podia vir, ele não vai melhorar mais pra noite, ele vai manter ou vai vir um pouco pior, o que pode abrir a porta pro Ramon. E ele conseguiu chegar melhor ainda, né? Foi impressionante. Eu acho, Miguel, que o Ramon ganhou à noite, mas, de novo, você não pode ignorar que de manhã o Wesley estava. Muitos achavam que eles estavam superiores, eles não estavam dispostos a esquecer isso e mudar o que aconteceu, que não é justo, entendeu? Certo. Realmente, só é feito isso se você chegasse e falasse: meu Deus, é uma diferença grotesca. Não era, talvez o Ramon estava um pouquinho melhor à noite, de novo, não é suficiente para reverter. Entendi. A vantagem que ele abriu de manhã, nas prévias, era muito grande. Sim. E, Tamer, para acontecer isso, você falou, teria que... Para mim, na minha concepção, se eu tiver errado, você me corrija, tá? Que é uma dúvida que eu tinha. Isso é feito porque, assim, só julga... A galera falou assim, mas é muito injusto julgar só as prévias e não as finais. Então, então o cara pode relaxar. Então, isso quer dizer que o cara que tá ali, vamos dizer, na frente, nas prévias... Ele pode só ficar de boa, tomar um monte de água e voltar um lixo à noite que estaria tudo certo. Não, de maneira nenhuma. É justamente por isso que tem essa possibilidade de ser julgado, é isso? Sim. De novo, vamos supor, nesse caso, à noite, o Wesley tivesse piorado
o condicionamento, piorado o corpo dele. Sem dúvida, seria rejulgado. Mas ele não piorou. O Ramon melhorou um pouco e a distância não era suficiente para a gente rejulgar tudo, entendeu? Precisa ser uma coisa mais significante do que aconteceu. Ou uma bizarrice assim, no sentido, né? De, por exemplo, o Urs Kaletinski ter vindo, melhorou pra caramba e vai passar os dois. Alguma coisa assim, exatamente, né? Exatamente. Precisa ser uma coisa significante. A segunda parte da pergunta do Thiago era sobre o Ramon. E também é uma pergunta que eu tinha programado para te fazer. Segundo lugar, quais são as consequências desse segundo lugar? Isso pode ter um impacto de alguma maneira positivo ou negativo para o Ramon? Como que isso pode afetar a percepção da arbitragem em relação a ele? Se é que afeta. Da arbitragem ou dele? Eu acho que é duas partes da pergunta. Primeira pergunta, isso pode ser a melhor coisa que aconteceu na vida do Ramon. Ou pode ser a pior, depende somente do Ramon. O Ramon pode voltar e ficar extremamente bravo, irritado, mas ele tem que ficar bravo, irritado com só uma pessoa, o Ramon. Tá? Ele tem que voltar para a academia e falar, esse sentimento que eu tive jamais pode acontecer de novo. Foi o que aconteceu comigo quando eu perdi o USA algumas vezes. Eu achei que eu talvez até merecia ganhar, mas eu falei, eu jamais vou deixar os árbitros decidirem de novo. Eu vou fazer com certeza absoluta que eu sou campeão. Não vai nunca mais existir um ponto de diferença. E é isso que o Ramon tem que pensar. Agora, em termos dos árbitros, sem dúvida, eu acho que foi o que aconteceu. Ele desapontou os árbitros, ele desapontou os fãs, e isso tem efeitos estratégicos prejudiciais, porque ele estava posicionado como o absoluto seguidor do CIBAM, absoluto segundo do mundo, e a diferença entre ele e o CIBAM e os outros era muita. Ele deixou essa porta aberta agora em questionamento. Ele vai ter que restabelecer isso no Olímpia. Mas aí você acha que a gente tinha um grupo, Bumstead, Ramon, todo o resto. Você acha que o Ramon sai desse grupo e vem mais próximo do resto, ou foi o Vícers que subiu mais próximo deles ali? Não, ele vai ter que provar isso, Miguel, com o corpo dele no próximo campeonato. Né? Ele, infelizmente, criou dúvidas. Ele criou dúvidas, se achava, por exemplo, vou dar um exemplo de comparação incrível. Tá. A Fran e a Isa Pereira, no Wellness, a Isa criou uma dúvida nos árbitros. Será que a Isa é melhor que a Fran? Ficou uma diferença de 1 ponto. Se as duas tivessem vindo exatamente iguais no Olímpia, exatamente, eu falo para você, essa diferença de 1 ponto teria ido na direção da Isa. Sem dúvida. A Isa teria ganhado a Fran. Mas, porque ela criou essa dúvida nos árbitros. Então, você cria uma dúvida de novo, entendeu? Não, acho que ela é melhor. Alguns árbitros iam para o lado da Isa. Olha que... diga. O Ramon não tinha essa dúvida. Agora ele criou essa dúvida. Entendeu? Agora ele criou, será que o Ramon é tão bom assim? Será que o Ramon realmente é só o Ramon e o Shibam? Ou tem outros caras que estão perto do Ramon e o Shibam está sozinho lá na frente? Uma distância muito grande. Então, criou esse questionamento. E o físico dele agora vai ter que falar. E eu espero que fale, né? Eu espero que ele parece estar com a cabeça no lugar em relação a isso. Ele falou, pô, errei e tal. Acabei demorando para decidir se eu ia ou não, mas agora eu tô me preparando pro Olímpia desde já e tudo. E é uma outra coisa que é importante ressaltar, né? Assim, seria ruim realmente para o Ramon ele colocar o nome dele na lista, colocar a cara dele no cartaz e depois falar que não ia, né? Isso é ruim, eu imagino. Se eu não me lembro, teve um tempo atrás que a própria Pro League soltou um memorando explicando que o atleta não poderia mais se inscrever no campeonato por nome na lista e depois sair, né? Sem nenhuma justificativa. Não, isso daí é ruim, mas ele não devia ter começado a preparação 6 semanas. Eu acho que até ele admitiu isso. Então, ele admitiu isso aí, foi... Mas vamos torcer para que ele se resolva aí, que ele venha melhor ainda, que seja realmente essa coisa que vai causar o sangue nos olhos dele, porque se a gente for pensar, Tamer, o Ramon está muito próximo do Bumstead, em termos
Porque teve aquele lance também da estrutura, que seria bom a gente, já foi também dito várias vezes, mas seria bom a gente ressaltar, né? Da estrutura do Bumstead, estrutura do Ramon, que o Viserys ganhou por causa da estrutura próxima do Bumstead. Não foi bem isso, não tem muito disso, né? De algo assim. Não, não. Bom, Shane, você que é um histórico do esporte, qual que é a maior genética, na sua opinião, do fisiculturismo mundial? Na minha opinião, é Flex Wheeler. Qual que é, na sua opinião? Cara, na minha Flex Wheeler, Cormier vinha um pouco próximo ali, mas o Cormier foi uma genética não aproveitada, né? Não, então, eu concordo com você. Flex Wheeler e Chris Cormier, as duas melhores genéticas da história do fisiculturismo. Quantos Olímpias eles têm? Nenhum. Quantos? 0. Então, sabe por quê? Porque não é só no nosso esporte, isso é no mundo. Você precisa juntar genética e trabalho. E se você só tiver genética e não tiver trabalho, o trabalho ganha da genética. Isso é uma lição que tem que ser aprendida e é uma constante, né? É uma constante acontecer isso aí. E vamos ver, então, o Viserys, ele tem uns 3 quilos de limite ainda, pelo que eu pude ver no vídeo dele hoje. Ele consegue ter uma margem melhor ali de carbo e tudo. Mas o que ele precisaria, Tamer, na opinião da arbitragem, fazendo um feedback aqui para ele, para realmente ser um cara páreo para ganhar título do Olímpia? Eu acho assim que, ele com certeza, se você só analisar friamente a genética do Sibam e do Ramon é superior. Os dois têm uma cintura menor, uma estrutura mais bonita. Eu acho que o que o Wesley tem, em termos de estrutural, que é incrível, a distância incrível entre os dois ombros, né, que cria um V-taper absolutamente fenomenal para ele. Mas ele precisa um pouquinho mais de perna para balancear o físico dele e um pouquinho mais de costas para criar um pouquinho mais de ilusão e deixar a cintura dele um pouquinho menor. E foi muito louco que todo mundo fala que ele parece muito Arnold, que ele lembra muito Arnold, assim, né? E o Arnold, você fez uma cara que não muito, né? Eu discordo, eu concordo com o Arnold. Eu acho que o Arnold tinha uma cintura mais fina do que o Wesley. Ele realmente, eu concordo com o Arnold nesse acessamento dele. Ele parece mais com o Luffy Ferrigno do que com o Arnold. O Luffy tinha um corpo bonito, mas tinha uma cintura um pouquinho maior, entendeu? Porque justamente a inserção dorsal dele é mais alta, né? E o Arnold falou isso aí, ela falou que o Arnold tá meio incomodado dele ser comparado com o Vice. Eu acho que não foi isso, acho que realmente é algo da estrutura. Não, eu não acho que ele estava incomodado. É realmente. Cada atleta tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, quem não gostaria de ser comparado com o Jay Cutler? Mas você não pode falar que o Jay Cutler e o Flex Wheeler ou o Phil Heath têm a mesma estrutura. São estruturas diferentes. Eu concordo com o que o Arnold falou. A estrutura do Wesley é um pouco mais similar ao Luferino, que, na minha opinião, é um elogio muito grande. O Jason tá aqui na live aí, abração Jason, falou que o braço que parece muito, né? O resto nem tanto. E aí, Jason, tudo bem? Jason, sempre falando as coisas mais polêmicas do bodybuilding. Meu Deus do céu. E ele manja, hein, cara? E manja de Men's Não, ele é muito Physique, inteligente. ele vê uns detalhes de Men's Physique que eu fiquei de Não, ele é cara muito ali. inteligente. Ele realmente, eu já li algumas coisas dele, tem uns pontos muito inteligentes, Jason, sem dúvida.